Sejam bem-vindos todos na nossa aula de Panorama Bíblico e agora a gente vai iniciar os livros de sabedoria ou poéticos, né? Na última aula a gente finalizou os livros históricos e hoje nós vamos entrar nos livros de sabedoria. Os livros históricos a gente viu que são 12, começa lá com Josué e termina com Esther. E os livros poéticos ou de sabedoria são 5 livros. A gente lembrando aquele Arco do Triunfo, né? 5 livros da Torá, 12 históricos, 5 poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Então é 5, 12, 5, 5, 12. Essa é a divisão assim dos livros do Antigo Testamento no cânon protestante, que tem 66 livros. Lembrando que o cânon católico tem... minha amiga católica está longe ali. Tem 73 livros. São 7 livros a mais no Antigo Testamento. Só isso que muda. E o que muda também são livros a mais. Os outros são idênticos. Tudo que tem na protestante tem na católica. E os livros poéticos, começa o primeiro deles com Jó. É um livro muito controverso, muito polêmico da Bíblia, porque ele já começa com um dilema ético em que Satanás entra numa reunião que tem os anjos e aí Deus toma a iniciativa de falar sobre Jó. E aí começa um diálogo entre Deus e o diabo. E o diabo começa a acusar, falando que Jó só era cristão, né? Só era cristão não. Nessa época ainda, só era um devoto a Deus porque ele tinha tudo, ele tinha riqueza, ele tinha saúde, ele tinha muita família. E aí Deus desafia Jó e fala, não, pode tocar isso nele, e ele não vai voltar atrás. E Jó, então, Deus permite com que Satanás toque nele, e do verso 6, no capítulo 1, até o versículo, do versículo 1 até o 22, é Jó perdendo tudo, perdendo os bois, perdendo os seus camelos, perdendo a sua casa, perdendo os seus filhos. Então Jó começa a perder tudo sob a permissão de Deus. E aí no capítulo 2 começa a segunda provação de Jó, onde ele começa a perder a sua saúde, né? Satanás fala, ele fez isso porque ele ainda tem saúde, e Deus fala, então tá, pode tocar nele, mas não lhe tire a vida. E aí ele perde também a saúde, ele começa a desenvolver úlceras e machucados que ele tem que raspar com um caco de telha, como nessa imagem aqui, ó. Aqui, ó, os cacos de telha. E aí isso mostra a condição deplorável que Jó chega. Ele chega a uma condição, como diríamos hoje, no fundo do poço, né? Perdeu todos os seus bens, perdeu toda a sua família, né? De menos a sua esposa, né? Perdeu todos os seus filhos. E a sua esposa vira para ele e fala, nossa, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Verso 2, 9. Ela diz isso. Então Jó responde, né? Uma das palavras mais lindas da Bíblia. Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Então tem uma outra parte que ele diz, nu vim e nu voltarei para a terra. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. São palavras profundas de alguém que estava sofrendo muito por tudo isso que aconteceu. E aí o livro se inicia com esse dilema. Por que pessoas boas sofrem? Esse é o foco do livro.
Por que pessoas boas sofrem? Como Jó. Então Jó perde tudo no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 3, ele começa a dialogar com os seus amigos, né? Ele faz Bilbalde e Zofar. Então, ao longo de quase todo o livro, do capítulo 3 até o capítulo 31, esses três homens, esses três amigos, entre aspas, começam a conversar com Jó e tentar provar para ele que o sofrimento dele era por causa de algum pecado prévio. E isso já demonstra a teologia da época, né? As pessoas acreditavam naquela época que se você fosse fiel a Deus, você não sofreria. Esse é o proto-evangelho da prosperidade, é o início do evangelho da prosperidade, né? Surge com os judeus, esse povo dessa época, na verdade, né? Ali nem judeu ainda. Por quê? Porque Jó, gente, Jó é um livro ao que os autores, os estudiosos acreditam, Jó viveu na época de Abraão. Então, cronologicamente, Jó está ali próximo de Gênesis capítulo 12 até o capítulo 50, ali na época dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então Jó viveu nessa época, por causa de vários elementos da história dele que remetem àquela época, né? E de escrita, acreditam que o livro de Jó foi o primeiro livro escrito na Bíblia. Mais antigo de escrita, né? Escrito antes, inclusive, do Gênesis, da Torá, dos 5 primeiros livros, que foi escrito por Moisés no ano 1400 depois de Cristo. Então, Jó, Abraão, eles estão ali próximo de 2000, 1800 anos antes de Cristo. Então, aí tem esses diálogos então com os três amigos e basicamente Jó se defendendo, dizendo que ele era íntegro, que ele não tinha pecado e que ele queria conversar com Deus, ele queria saber de Deus por que isso estava acontecendo com ele, porque ele não tinha feito nada. E o livro de fato começa com Deus falando da integridade de Jó. Então Deus, o próprio Deus, diz que Jó era íntegro e os amigos dele começam a questioná-lo e falar: não, você está escondendo alguma coisa, você tem pecados, eu nunca vi um justo passar o que você passou. E eles vão discutindo sobre isso ao longo de todo o livro, até o capítulo 37, 32, 31. No capítulo 32 surge um quarto homem, que é Eliú, que é um homem mais jovem e que começa a dizer o seguinte: olha, eu fiquei ouvindo vocês falando até agora e justificando a si mesmo diante de Deus. Eu tinha que ficar esperando para falar porque vocês eram mais velhos. Mas quando eu vi que vocês não tinham nada a dizer, eu quero falar com vocês agora. E aí Eliú começa a falar até o 37. E ele vai falando basicamente a mesma coisa que os outros amigos, né? Que é essa ideia de que Jó tinha pecado sim, que Deus é justo, Deus é santo, e ele começa a querer defender Deus, que Deus é perfeito, que ele não erra. Aqui ó, no capítulo 36, verso 9, 8, olha o que ele diz: mas se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, e lhes dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância, ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se lhe obedecerem e servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias. Então ele reflete basicamente a mesma teologia dos seus amigos, né? E aí, no capítulo 38, Deus entra na jogada. Deus começa a responder Jó. Então diz o seguinte: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá.
E aí Deus começa a perguntar a Jó. São mais de 20 perguntas que ele faz. E ele começa a perguntar: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos? Sobre o que foram postos? Então Deus começa a fazer perguntas difíceis para Jó, mostrando que Jó estava de uma visão limitada. E ele começa até o capítulo 41 fazendo essas perguntas retóricas para Jó e começa a perguntar: você ainda duvida da minha justiça, Jó? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus, a sua voz pode trovejar como a dele? 48, né? No capítulo 48. Então, até o 41 é Deus perguntando Jó, fazendo perguntas para Jó. E aí, no capítulo 42, que é o último capítulo, Jó finalmente responde. Depois de ouvir tantas perguntas, depois de ouvir tantas questões, Jó diz o seguinte: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes: agora escuta e eu falarei. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Então olha que maravilhoso. Jó Jó não recebeu nenhuma resposta sobre as suas perguntas. Isso é muito intrigante no livro de Jó, né? Jó faz muitas perguntas: por que eu estou sofrendo? Por que eu perdi tudo? Eu vou perguntar a Deus, eu vou questioná-lo. Deus não responde nenhuma das suas perguntas. Deus apenas começa a fazer perguntas para ele e começa a perguntar a ele sobre as questões mais secretas e mais profundas da vida. E só com essas perguntas, Jó reconhece que ele falou coisas que ele não entendia, ele reconheceu a sua limitação humana e a superioridade de Deus. Ele, passei aqui sem querer. Ele reconheceu a sua limitação e a superioridade de Deus apenas com as perguntas de Deus. Então, o foco do livro de Jó é basicamente isso: é levantar essa questão do porquê os justos sofrem, e ele termina mostrando que os justos sofrem. Muitas vezes nós não vamos entender por que os justos sofrem, porém nós temos que confiar na sabedoria de Deus. Essa é a grande sabedoria do livro de Jó. Nós temos que confiar. Um dia nós vamos ter todas as respostas, mas aqui em vida nós não teremos todas as respostas. Então, a principal resposta nós já sabemos: Deus é bom, e principalmente nós cristãos nos dias de hoje sabemos isso porque ele enviou o seu filho para nos salvar, sendo nós ainda pecadores, como Paulo fala. Então, Deus nos ama de forma de forma incontável, não tem como contar e medir o amor de Deus. Então, pode ser o que for, pode ser as piores coisas que a gente esteja passando na nossa vida. A gente pode estar. É difícil chegar no nível de Jó, né? Imagina você perder tudo que você tem. Imagina se seu apartamento desaba com a sua família dentro, todo o seu recurso estava lá dentro, o apartamento é queimado, você fica sem nada e ainda você começa a adoecer. Então essa era a situação de Jó. E ainda assim ele não abandonou a sua fé. Ele fez perguntas honestas, isso é importante também no livro. Não é problema fazer perguntas honestas para Deus. Não é problema questionar a Deus, porque Deus é um pai e pai a gente se relaciona. Então aquelas pessoas que falam: não, a gente não pode questionar a Deus, isso pode comunicar um afastamento, uma baixa intimidade com Deus. Os homens mais profundos da Bíblia, Moisés, Abraão, eles questionaram a Deus, eles perguntaram coisas para Deus
que a gente fica às vezes assustado. Então não é problema uma dúvida honesta, não é problema um questionamento honesto. Eu tenho um familiar que ele está numa fase muito difícil e ele, segundo ele, está numa fase de raiva de Deus. E aí eu conversando, tentando entender o porquê, ele falou que é porque ele não teve pai, o pai morreu cedo e todos os homens que começaram a influenciar positivamente a vida dele, alguns amigos, o sogro, algumas pessoas muito importantes na vida dele, a pessoa que discipulou ele, morreram cedo também. E aí ele está perguntando a Deus, Deus, como assim? Por que o Senhor tira todos os homens que vão me ajudar na minha vida? Então ele está nesse momento de revolta. E eu falei com ele exatamente isso. Falei, isso para mim é um sinal de maturidade, né? Ele falou que ele não está questionando a existência de Deus, não é nada disso, mas ele está fazendo perguntas honestas para Deus. E, e eu acho que isso é um sinal de maturidade espiritual, e não o contrário. E essa é a grande lição do livro de Jó. Podemos fazer questionamentos. Por que os justos sofrem? Esse é o dilema ético do livro. Nós podemos fazer questionamentos. Deus é soberano, bom, e nós somos limitados para entender o seu plano eterno, né? Então é um livro de muita sabedoria por causa disso. E Deus repreende os amigos de Jó no final. Deus começa a fazer perguntas para Jó e a conclusão que eu tirei foi o seguinte: os amigos de Jó erraram a olhar o que é mal só. Os amigos de Jó erraram ao olhar que o mal só vem aos ímpios. Então esse foi o erro dos amigos dele. Jó errou ao esquecer que não só as ações externas que contam, pois a inclinação ao pecado está dentro. Ele também errou ao duvidar da justiça de Deus, pois só o conhecia de ouvir falar. Então Deus não respondeu a Jó porque ele estava com alguns. Ele precisava de alguns ajustes também. Ele era um homem justo, como um todo, mas essas questões internas, talvez Deus queria tratar exatamente isso nele. E esse foi o erro de Jó, de não confiar talvez totalmente, né? E os erros dos amigos foram achar que o mal só vinha para os ímpios. Então os dois estavam errados em algum nível, os amigos mais. E aí depois Jó ora pelos seus amigos e Deus perdoa eles. E Deus depois restitui tudo a Jó novamente, a sua riqueza, dá filhos novamente para ele. Enfim, então Jó é restituído. Esse é o final do livro. Bom, então esse é o livro de Jó, é o primeiro livro de sabedoria, já com esse tanto de questões importantes para reflexão, né? O segundo livro de sabedoria é o livro dos Salmos. Salmos, gente, basicamente são um livro de coletânea de orações e canções, principalmente de Davi. Ele escreveu 73 dos 150 salmos, então ele escreveu quase a metade do saltério, né, Davi, apenas Davi. Os salmos também possuem salmos dos coraitas, né, o salmo 42 ao 49, salmo 84, 85, 87, 88, são dos coraitas. Tem salmos da família de Asaf, salmos 50, 73 ao 83. Tem também cânticos de peregrinação, que vai do 120 ao 134. Além de 2 salmos de Salomão, tem salmo dos Ezraitas e alguns salmos anônimos também. Então, dos 150 salmos, essa é basicamente a divisão. Metade quase de Davi e o restante desses outros grupos, né? Os coraitas escreveram segundo que mais escreveram salmos, depois os Asaf, os cânticos de peregrinação e esses salmos anônimos de Salomão e do Ezraitas. Os salmos eles são divididos em algumas categorias, então isso é muito interessante. Existem os salmos de lamentação. Eles são o maior grupo de salmos no saltério, tem mais de 60 salmos de lamentação. E tem lamentações individuais, lamentações coletivas, e eles eram feitas
esses salmos eram lidos e cantados e proclamados em tempos difíceis para os israelitas, onde se expressavam com fervor profundo e honesto a aflição que as pessoas sentiam. Então, o sofrimento para os israelitas era algo comum, né? Eles foram a história deles já com Abraão começou com dificuldade de andar numa terra que eles não sabiam para onde iam. E aí depois eles se estabelecem no Egito e são escravizados. Depois que eles saem do Egito, eles titubeiam no caminho, pecam, e Deus faz eles andarem 40 anos no deserto, rodando, até a geração que duvidou da entrada na Terra Prometida morrer. Depois que eles entram, muitas guerras, período dos juízes, muitas guerras, muito sangue, muita dificuldade. Depois vem o momento do Reino Unido, e aí também muitas guerras com o reino de Saul. Davi também teve muita guerra. Salomão foi um período de uma pax de 40 anos, uma paz, um shalom que eles tiveram de 40 anos. Mas Salomão se perdeu também, teve 1000 mulheres e se perdeu no final da vida adorando esses deuses dessas mulheres. E no período do juízo, eu esqueci de falar, que foram alternâncias de sofrimento, paz, arrependimento, Deus intervinha, e aí eles esqueciam de Deus, e foi esse ciclo. E aí, depois do Reino Unido, veio o Reino Dividido, os reis muito maus, os israelitas se perderam também, o Reino do Norte, o Reino do Sul, e aí eles enfrentaram exílios, né? Em 722, a Síria invade o Reino do Norte, leva os cativos para a Síria. Em 586, eles levam, a Babilônia invade o Reino do Sul, destrói tudo, e depois em 522, os persas dominam a Babilônia, e aí começam a permitir eles reconstruírem tudo. E em toda essa história é muito sofrimento. Então os israelitas eles usavam muitos salmos de lamentação para expressar as suas angústias, as suas aflições, né? Então existem muitos salmos de lamentação. Um deles, por exemplo, é o Salmo 12, que diz: Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, com lábios bajuladores, falam com segundas intenções. E ele fala da opressão do necessitado, enfim, os ímpios andam altivos por toda parte quando a corrupção é exaltada entre os homens. Então eles vão mostrando. Isso é um salmo de lamentação coletiva. Um salmo de lamentação individual é o Salmo 3. Senhor, muitos são os meus adversários. E aí no título da minha Bíblia está Salmo de Davi quando fugiu do seu filho Absalão. Davi também sofreu muito, né? Muita perseguição. Então quando ele estava fugindo de Absalão, ele escreveu esse salmo. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu és o meu escudo. Ao Senhor clamo em voz alta. Então Davi foi perseguido por Saul também. Enfim, em todos esses momentos, aqui é a imagem de Davi, né? Ele com a harpa. Ele era pastor e começou a tocar para o Saul. E Davi sofreu muito. Então, muito desses salmos de Davi expressam um momento histórico que ele estava vivendo, né? Os outros tipos de salmos são os salmos de ação de graças. Por exemplo, o Salmo 67 é um salmo que vai ser um salmo de ação de graças, agradecendo a Deus por tudo, louvando a Deus por tudo, né? Então, por exemplo, só para vocês entenderem como que é um salmo de ação de graças. Olha o salmo, a diferença do Salmo 67 para o Salmo 3 e 12 que a gente leu. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoa e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos. Levantem-te, ó povos. Ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem, cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações da terra. Louvem-te, ó povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos.
Então aí eles começam a agradecer da colheita, que a terra te dê sua colheita, que Deus nos abençoe, temos todos os confins. Então são salmos de ação de graça, agradecendo por algo que Deus faz, por quem Deus é, né? Outro tipo de salmo interessante é os salmos da história da salvação. Esses salmos são pedagógicos. Por quê? Porque salmos são canções e uma forma de muito boa para gravar as coisas são colocar em música, né? Então essa era um artifício dos judeus para lembrar da sua história, né? Então a função desse salmo era fazer uma revisão histórica das obras salvíficas de Deus entre o povo de Israel, especialmente o ato de libertação da escravidão e a instituição dos israelitas como uma nação. Então, por exemplo, o Salmo 136 é um salmo de história da salvação, olha só. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Esse é como se fosse uma repetição, né? Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares. Então ele começa lá na história da criação. Começa a falar do sol, do dia, e falou que tirou os israelitas do Egito e com mão poderosa forte, dividiu o mar vermelho, fez Israel atravessá-lo, lançou o faraó, conduziu seu povo pelo deserto, feriu os reis, matou os reis, deu a terra como herança, então já entra ali na terra prometida, fala que alimentou eles durante o processo. Então, são salmos contando a história do povo de Israel, para que eles gravassem de forma mais fácil, né? Tem o quarto tipo de salmo, são salmos de confiança. Centraliza a sua atenção no fato de que se pode confiar em Deus, que mesmo em tempos de desespero, a sua bondade e o seu cuidado para com o povo devem ser expressos. Então são salmos como o Salmo 131, que vai exaltar a grandeza e o amor de Deus mesmo em meio à dificuldade, né? Então o Senhor, meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como uma criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Então, são para ressaltar a confiança do povo em Deus. E por último, são os salmos mais intrigantes, que são os salmos imprecatórios. Deu até uma polêmica recentemente, quando o Nicolas Ferreira, aquele deputado, e o pastor, aquele pastor que denuncia os outros pastores, esqueci o nome dele, Anderson Silva, eles estavam num programa, num podcast, falando sobre o momento político do país, e o pastor começou a falar o seguinte: não, a gente tem que começar a usar salmos imprecatórios contra o Lula. E a gente tem que começar a orar por juízo e tal. E aí deu muita confusão, muita polêmica. Por quê? Porque esses salmos são da antiga aliança. E a nova aliança diz para a gente orar pelos nossos inimigos, né? Orar para o bem deles, orar para abençoar eles e não amaldiçoar, né? Então a nova aliança muda muita coisa. Então foi um erro teológico deles, infelizmente, né? E um testemunho ruim, né? Mas esses salmos, nessa época, eles eram uma forma do povo de dizer coisas que eles não poderiam fazer. Então são imprecatórios exatamente isso, porque eles imprecavam contra os seus inimigos. Eles diziam coisas que eram agressivas. E era uma forma que Deus deu para eles de expressar a ira verbalmente, que seria melhor do que dar vazão a eles, com ações violentas, né? Então a ideia é canalizar essa ira para palavras e não para ações de fato. Isso são os salmos imprecatórios. O Salmo 12, por exemplo, deixa eu ver, o 35 também é um salmo imprecatório. Olha o que diz um salmo imprecatório. Olha, é algo bem pesado, assim. Salmo 35. Defende-me, Senhor, dos que me acusam,
Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos e o grande e o pequeno. Levanta-te e vem me socorrer. Empunha a lança o machado de guerra contra os meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam. Verso 8. Sejam presos pela armadilha que prepararam. Caiam na cova que abriram para a sua própria ruína. Tem salmos que vão usar palavras bem mais pesadas, como destrói eles, amassa a cabeça deles com uma pedra, coisas bem pesadas assim, né? Então esses são os salmos imprecatórios, que são salmos para eles expressarem verbalmente a sua ira e não cometerem de fato, né, o erro da ira, executar a ira com as próprias mãos. O terceiro livro dos poéticos e de sabedoria é o livro dos Provérbios, né? Provérbios, aí nós já entramos na vida de Salomão, né, que é o filho de Davi, e Provérbios são uma coletânea de ensinos de sabedoria, principalmente de Salomão, mas também tem alguns outros sábios que escreveram Provérbios, mas basicamente o livro é inteiro de Salomão. Assim como Davi dominou os Salmos, Salomão dominou o livro de Provérbios também. Por exemplo, Provérbios 30 é um Provérbios de Agur. E é o provérbio menos lembrado nos nossos dias, né? Provérbios 30 diz o seguinte: Deus, não me dê nem riqueza nem pobreza, me dê o alimento necessário. Senão eu posso ter demais e te negar e te deixar. E diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então, esse é um exemplo de um salmo diferente de Agur, não de Salomão, mas Salomão escreveu a maioria dos salmos. E os salmos expressam uma fase madura da vida de Salomão. Salomão, nessa época, já era um homem de meia idade, maduro, e o livro de Provérbios expressa muito bem essa maturidade de Salomão. E olha, por exemplo, o capítulo 2, como ele começa a falar da sabedoria. Olha o que diz o Provérbios, capítulo 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, e gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca o tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então ele começa a dizer, aí no verso 9 ele diz: você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Então Salomão começa a mostrar aqui que a sabedoria é mais valiosa que tudo na vida. E que, se a gente buscar sabedoria, a gente vai achar o conhecimento de Deus, porque é dele que procede a sabedoria, o conhecimento e o discernimento. E ele diz também que a gente entenderá o que é justo e certo, e o caminho do bem. Então ele associa a sabedoria à justiça, ao bem, né? Então, é um livro muito rico, muito importante e nos ajuda a ter uma vida muito mais sábia, né? A encontrar sabedoria. O quarto livro é o livro de Eclesiastes. Esse é o livro mais polêmico da Bíblia. Recentemente estava conversando com alguns irmãos e eu acabei de ler Eclesiastes recentemente e me ressalta mais uma vez uma inquietação no livro de Eclesiastes, porque me parece que ele alterna entre uma sabedoria incalculável e uma tolice inacreditável. Então, para mim, o livro de Eclesiastes é um paradoxo, e é interessante também o porquê disso. Por quê? Porque Salomão, nessa época, já estava mais idoso, já estava na velhice. E a gente sabe, pela Bíblia, que Salomão, nessa época, ele já tinha se desviado do caminho de Deus, né? Ele já estava adorando outros deuses,
Ele teve 1000 mulheres. A Bíblia, em Deuteronômio 17, a partir do verso 15, ela começa a mostrar quais são os limites que um rei deveria ter na sua vida. Então, ele deveria ler a Torá, ele não poderia acumular muitos carros, muito ouro, prata, e não deveria tomar para si muitas mulheres, porque senão ele ia se desviar. E Salomão fez exatamente tudo isso. Ele acumulou muito prata, muito tesouro, ele fez com que a prata se tornasse como ferro nos nossos dias, né? Algo praticamente que você acha em qualquer lugar, sem valor. Ele teve 1000 mulheres, ele teve 300 mulheres e 700 concubinas, ou o contrário, se não me falha a memória. Mas, e tudo isso fez com que ele se perdesse no caminho, né? Deus confiou a ele riquezas, porque ele tinha uma obra muito grande para fazer, ele tinha um povo para cuidar, ele tinha um templo para construir, e ele parece que se perdeu no meio disso tudo, né? A Bíblia dizia, esse texto de Deuteronômio, diz para não acumular muitos carros, cavalos. Ele tinha 12.000 carros de guerra, né? Em época de paz. Ele teve 1000 mulheres, então tudo isso fez com que Salomão se perdesse no caminho. E o foco do livro é a vaidade da vida. Eu acho que tem tudo a ver com esse momento histórico que ele estava vivendo, né? Mostrando que suas tarefas aqui na Terra são totalmente sem sentido e que quando você tira Deus da jogada, tudo se torna enfadonho, sem sentido, sem propósito último. E aí, uma das coisas que ele vai falar muito aqui no livro é: então, o que a gente tem que fazer é comer, beber e se divertir. É o que Paulo critica lá em 1 Coríntios 15, né? Paulo diz o seguinte: se Jesus não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então Salomão entrou nessa vida de hedonista, nessa vida hedonista que ele fala, inclusive, isso, que ele não se privou de nada. Ele entrou na vida para experimentar todos os prazeres que a vida pode dar. Então ele teve o máximo de dinheiro possível, ele teve o máximo de mulheres possível, ele teve o máximo de poder possível, e a conclusão que ele chegou que tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. Esse é um termo que ele usa muito. Então o foco do livro é exatamente mostrar que sem Deus nada faz sentido. Sem Deus tanto faz ser uma barata ou um rei mais rico do mundo. Tanto faz. Por quê? Porque o fim dos dois é o mesmo. A barata é esmagada em algum momento e o rei em algum momento vai morrer também. E se Deus não existe, nenhum dos dois vai lembrar o que ele fez da vida. Nenhum dos dois vai lembrar que ficou andando pelos esgotos, sofrendo, saindo de uma pisada ou outra. E o outro também não vai lembrar que ele teve tudo que ele podia ter na Terra. Melhor comida, as melhores mulheres, o mais dinheiro possível, mais conforto. Nenhum dos dois vão lembrar disso. Então, se Deus não existe, tanto faz ser uma barata ou um rei. Né? Esse é o ensinamento de Eclesiastes. Mas existem lampejos de sabedoria muito, muito grandes aqui no livro de Eclesiastes também. Quando ele fala, por exemplo, que... Aqui, ó, um exemplo de tolice, né? Fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Então Salomão começando a pensar, gente, eu busquei sabedoria a vida inteira e o tolo vai morrer como eu. Qual a diferença? Que mudou? Né? Ele não estava conseguindo enxergar de uma perspectiva eterna. Ele estava preso na sua finitude, nos seus prazeres, né, que ele se propôs a ter. Mas tem muita sabedoria também. Por exemplo, melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Então, tem coisas de muita sabedoria e tem coisas de muita tolice, né? Ele vai falar inclusive do dinheiro. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Então,
A fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Olha o nível de sabedoria. Então, assim, é muito interessante o livro de Eclesiastes. E ele termina bem o livro. Ele fala, olha, lembre do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Então, se você é jovem, observe esse momento de sabedoria. Lembre de Deus na sua mocidade. Porque quando tiver velho, na verdade, a gente nem sabe se vai ficar velho. Mas então aproveita agora que a gente está vivo, vamos aproveitar agora para que a gente não perca tempo, né? Porque Jesus está voltando e ele já está às portas. Então essa vida aqui sem Deus não faz nenhum sentido. Então lembra de Deus na sua mocidade para que você tenha vida eterna, né? Então, esse foi o quarto livro, né? O último é o livro de Cantares. Então, numa ordem de escrita, Salomão escreveu primeiro Cantares na sua juventude, né? Esse livro é um livro de apaixonado, é o diário de um apaixonado e de uma apaixonada. E ele escreveu primeiro Cantares, depois Provérbios e depois Eclesiastes. Na Bíblia tá Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, na ordem de escrita é Cantares, Provérbios e Eclesiastes, né? Aqui ele estava mais jovem e ele estava apaixonado pela Sulamita. Provavelmente era a jovem que aquecia Davi quando ele já estava velho, né? A Bíblia diz que arrumaram uma jovem, uma Sulamita, para aquecer Davi quando ele já estava velho, para dormir junto com ele, para aquecê-lo, porque ele não conseguia se aquecer. Então, Salomão parece que se apaixona por ela e aí escreve esse livro poético e apaixonado, né? O livro, que é o livro de Cantares. Então, olha só, por exemplo, Cantares 1. A amada diz, é a alternância de falas da amada e do amado, né? Da Sulamita e de Salomão. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Então é um livro recheado de palavras de cunho amoroso, de cunho muitas vezes sexual, inclusive. Mas, no verso 9, olha a cantada. Comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do faraó. Então, assim, é uma cantada hoje obsoleta, né? Imagina a gente falar para uma moça hoje que a gente compara ela a uma égua da cavalaria, da polícia militar, por exemplo. Ela não vai se sentir nada amada, né? Então, não repliquem essa cantada hoje, já está ultrapassada. Temos que atualizar os termos hoje, né? Usar uma linguagem mais atual. No verso 9, né, eu já falei, no capítulo 2, no verso 7, olha que interessante. A mulher dando um conselho às jovens. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas costas do campo. Não despertem nem provoquem o amor enquanto ele não o quiser. Então, fala sobre, principalmente para os jovens, sobre o risco da gente se envolver amorosamente com pessoas, com jovens, com meninos ou meninas, sem um preparo, sem a idade certa. Então isso é muito perigoso. Então não despertem nem provoquem o amor enquanto ele não o quiser, porque depois é difícil voltar atrás, né? E existem muitas consequências. Então a gente tem que ter maturidade e pedir conselhos aos nossos pais, aos nossos pastores, para a idade ideal e correta. Não existe uma regra absoluta, óbvio, mas a gente pode identificar em algumas pessoas uma maturidade ou não. Então isso é muito sério, né? No capítulo 4, olha só, capítulo 4, para finalizar. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Seus olhos por trás do véu são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. Então é uma linguagem da época, né, gente? Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que vem subindo do lavadouro. Provavelmente pela
pela branquitude, né? Por ser muito branco. Cada um tem o seu par. Ou seja, ele está falando que a mulher não é banguela. E não há nenhum sem crias. Então essa é uma forma poética de dizer, você não é banguela, minha amada. Seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima. Verso 5, seus seios são como filhotes de cervo, gêmeos de uma gazela. Então ele começa a falar, inclusive em cunho sexual em alguns momentos. E porque é um livro que mostra o prazer sexual, o eros, né? O amor eros, que é de um homem para com uma mulher. Que existe o amor ágape, que é o amor de Deus para nós, o amor filéu, que é o amor de amigo, né? Daí vem filosofia, né? Filéu e Sofia, amigo da sabedoria, e o amor eros, que é o amor do homem para uma mulher. Então é um livro que vem mostrar para nós que Deus é o criador do sexo e que com o nosso cônjuge nós podemos e devemos, inclusive, ter uma vida saudável, uma vida próspera, né? Nessa área sexual, inclusive. E muitos assimilam esse livro também, fazem uma linguagem, fazem uma leitura figurada de Jesus e a igreja, né? Como se Jesus estivesse falando para a sua igreja. É uma leitura possível do livro também, mas inicialmente, de forma original, né, para os leitores da época, o livro foi escrito com esse objetivo mesmo, de mostrar o amor de um homem para uma mulher, né? Então é isso. Deus abençoe vocês. Essa é a nossa aula sobre os livros poéticos e que essa sabedoria alcance a sua vida e que você seja mais sábio. Em nome de Jesus, tá bom? Até a próxima aula. Fiquem com Deus.